Você já sentiu como se a vida inteira estivesse desmoronando ao seu redor? Já experimentou aquela sensação de carregar um peso que parece esmagar cada parte do seu corpo e da sua mente? O Salmo 38 começa nesse ponto. Ele não é um cântico alegre, não é uma oração de vitória. É o grito sufocado de alguém que está no limite, que sente a mão de Deus pesando sobre si, que entende que a causa de tanta dor não é apenas o sofrimento externo, mas o resultado de suas próprias escolhas e pecados. É um salmo cru, realista, sem enfeites. Um desabafo de quem está sangrando por dentro. E talvez seja por isso que tanta gente ainda se identifica com ele hoje. Porque todos nós já passamos por momentos em que a culpa se mistura com a dor e o coração busca desesperadamente uma saída. Davi, o autor desse salmo, não escreve como um rei vitorioso ou um herói sem falhas. Ele escreve como um ser humano quebrado, reconhecendo que seus erros o colocaram naquela situação. Ele não tenta justificar, não aponta o dedo para os outros, não cria desculpas. Ele olha para si mesmo e admite: foram os meus pecados que abriram essa ferida. Isso já chama a nossa atenção logo de cara. Porque, na maioria das vezes, a gente tenta fugir da responsabilidade. É mais fácil culpar os outros, as circunstâncias, o azar, até mesmo o diabo. Mas aqui, Davi mostra uma coragem rara. A coragem de reconhecer que a raiz de sua dor estava dentro dele. E olha só como ele descreve esse sofrimento. Ele fala de ossos sem descanso, de feridas que cheiram mal, de coração agitado, de forças esgotadas. Parece até uma descrição clínica de alguém em depressão profunda ou vivendo um colapso emocional. E, de certa forma, é isso mesmo. Porque a culpa não tratada não fica só na alma. Ela atinge o corpo. Quem já passou noites sem dormir por causa da consciência sabe disso. Quem já perdeu o apetite ou sentiu dores físicas sem explicação, entende o que esse salmo está dizendo. O pecado não é apenas uma questão espiritual. Ele tem reflexos reais no físico, no psicológico e até nas relações sociais. E Davi vai além. Ele diz que seus amigos e conhecidos se afastaram. Ele se sente sozinho. E aqui está outro ponto que machuca. Quando erramos, quando caímos, muitas vezes aqueles que antes estavam perto recuam. Alguns por medo, outros por julgamento, outros simplesmente porque não sabem lidar com a dor do outro. A solidão se torna mais um peso no meio do sofrimento. É como se a pessoa estivesse em um deserto, clamando por ajuda, mas ninguém se aproxima. Quem nunca se sentiu assim em meio a uma crise? É como se todo mundo virasse o rosto, deixando você enfrentar o caos sozinho. Mas mesmo no meio dessa escuridão, Davi faz algo que muda toda a perspectiva. Ele clama. Ele não finge que está tudo bem. Não se cala diante de Deus. Ele abre o coração, expõe sua vergonha, sua dor, sua fraqueza. E isso é poderoso, porque muitos, ao se sentirem culpados, correm de Deus. Se afastam da oração, se escondem. Acham que não podem mais falar com Ele porque erraram demais. Mas Davi mostra o contrário. O lugar certo para levar a dor do pecado é justamente diante de Deus. É lá que a culpa encontra resposta. É lá que a vergonha encontra consolo. É lá que a alma encontra esperança. E perceba a intensidade do pedido de Davi. Ele não está pedindo riquezas, vitórias ou conquistas. Ele pede socorro. Pede que Deus não o abandone. Pede pressa no auxílio. Esse detalhe é incrível, porque mostra como, quando estamos no limite, as prioridades mudam. A gente não pensa em luxo, não pensa em futuro distante. O coração só clama: Deus, não me deixa sozinho agora. Vem rápido, eu não aguento mais. Essa sinceridade é o que torna o Salmo 38 tão humano. Ele é a oração de quem não tem forças para palavras bonitas, mas tem coragem de falar a verdade. Curiosamente, esse salmo sempre foi visto como um dos chamados salmos penitenciais,
aqueles em que o foco está no arrependimento e no reconhecimento da necessidade do perdão. A tradição cristã os usa há séculos como orações de confissão, porque eles traduzem em palavras aquilo que muitas vezes não conseguimos expressar. O Salmo 38 mostra que é possível estar destruído por dentro e ainda assim encontrar uma saída, não pela própria força, mas pela graça de Deus. Ele prova que até mesmo os piores momentos podem se transformar em pontes para a esperança. Agora, pense comigo. Quantas pessoas hoje vivem anestesiadas pela culpa? Elas não confessam, não buscam ajuda, apenas tentam empurrar a dor para debaixo do tapete. Vão acumulando fardos e se tornando prisioneiras de si mesmas. É como alguém que carrega correntes invisíveis, tentando sorrir enquanto a alma grita. O Salmo 38 nos lembra que ignorar o problema não funciona. A única saída é reconhecer, clamar e buscar em Deus o perdão que liberta. E aqui entra uma comparação interessante. É como alguém que sente uma dor forte no peito, mas se recusa a ir ao médico. Finge que não é nada, até que o corpo não aguenta mais. A culpa é assim. Ela dá sinais, corrói aos poucos, até que se torna insuportável. O clamor de Davi é como uma ida urgente ao pronto-socorro espiritual. Ele entende que não dá mais para adiar. Precisa de ajuda agora. Precisa da intervenção de Deus imediatamente. Outro ponto importante é que Davi não tenta negociar. Ele não promete mundos e fundos. Não diz, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais vou errar. Ele apenas se entrega. Reconhece sua condição, pede misericórdia e aguarda. Isso mostra que o perdão de Deus não é uma transação, mas um presente. Não é conquistado por méritos, mas recebido pela graça. E essa é a beleza do Salmo 38. Ele nos ensina que mesmo no auge da vergonha e da dor, ainda podemos levantar os olhos e dizer, Senhor, vem em meu socorro. E Ele vem. O mais curioso é que esse salmo termina de uma forma quase abrupta. Não há uma resolução clara, não há um final feliz imediato. Ele termina com o clamor, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. É como se a oração ficasse em aberto, esperando a resposta. Isso é significativo porque mostra que, muitas vezes, a vida real não traz finais instantâneos. A dor não desaparece de uma hora para outra, mas o clamor abre a porta para que a esperança entre. O Salmo 38 nos ensina a viver esse intervalo entre a dor e a resposta, confiando que Deus ouve mesmo quando ainda não vemos a mudança. E talvez seja isso que o torna tão atual. Quem nunca terminou uma oração ainda sentindo dor, mas ao mesmo tempo mais leve por ter falado com Deus? Quem nunca chorou diante dele e saiu sem todas as respostas, mas com a certeza de que não estava mais sozinho? O Salmo 38 é o retrato fiel dessa experiência. Ele nos lembra de que a oração não é mágica que apaga problemas, mas é encontro que transforma corações. Agora, deixa eu te perguntar. Você já passou por um momento assim, em que parecia que ninguém entendia sua dor, e tudo o que restava era clamar a Deus? Se sim, então você sabe como esse salmo é verdadeiro. E se não, saiba que um dia todos nós chegamos nesse ponto. Porque a vida é feita de altos e baixos, de vitórias e quedas, e o que define o rumo não é a ausência de falhas, mas a forma como lidamos com elas. Davi errou, sofreu, clamou e foi transformado. Esse é o ciclo da graça, e é por isso que esse salmo ainda ecoa hoje. Ele é um convite para parar de fugir, para encarar a realidade, para admitir as falhas e buscar em Deus a força que não temos. Ele mostra que não existe dor tão profunda que não possa ser levada ao trono da graça. Não existe culpa tão pesada que não possa ser removida. Não existe solidão tão densa que Deus não possa preencher com sua presença. O Salmo 38 é a prova de que, até mesmo em meio ao sofrimento causado pelo pecado, ainda existe um caminho para a esperança.
E é com essa reflexão que eu termino. Se você se identificou com essa mensagem, não guarde só para você. Comente, compartilhe, se inscreva para continuar recebendo conteúdos que podem mudar a forma como você vê a vida. Porque a verdade é simples. Todos nós precisamos desse clamor. Todos nós precisamos da esperança que só Deus pode trazer. O Salmo 38 é um lembrete de que a dor não é o fim, mas pode ser o começo de uma nova história quando colocada diante daquele que é a nossa salvação.